Yo, Geeks, tudo isso lá! Começamos o capítulo 1154 de One Piece na história de capa, com uma mensagem para Yamato para que ela visitasse o túmulo do herói nascido no West Blue com raízes em Ringo. Movidos ali por essa missão, Ocho, Kikunojo e também ali Yamato, Uchi e Pejuan vão até uma das tumbas da região, um lugar que Yamato jamais havia visitado. Será que finalmente veremos uma noção, uma menção sobre Ryuma ali na história de One Piece de uma forma mais precisa, o lugar onde ele estava ou está enterrado? Será que dentro dessa tumba poderemos ter pistas sobre Pluton? O Oda tá cozinhando algumas coisas aí, hein? Porque se a gente observar, faz total sentido ser ali o Ryuma, o herói ali que nasceu no West Blue, porque a gente sabe que Monster é adaptado no conceito de faroeste, né? Faroeste, West, Western. Então tem essas temáticas bem interessantes que Eiichiro Oda trabalha na sua obra, nos seus one-shots antigos. Vamos ver o que Eiichiro Oda vai nos entregar na próxima história de capa. Nós voltamos para falar mais sobre este capítulo depois da vinheta. Vemos um caos completo espalhado no país ali dos gigantes, ecoando a tragédia do incidente de Big Mom em sua infância. Diversos desastres haviam se abatido por Elbaf. Uma nevasca intensa bloqueava as colheitas e os gigantes já não conseguiam mais pescar ou caçar. A fome se espalhava pelo território dos gigantes, mergulhando a ilha em desespero. E é bem interessante que o Oda até chega a frisar ali em alguns momentos os gigantes congelados, né? As pessoas congeladas ali, sem realmente ter uma espécie de esperança sobre o futuro. No centro dessa tormenta, o pequeno Loki tentava retornar ao castelo. Desejava ali ver sua mãe e, com um coração infantil cheio de esperança, arrombou a porta do quarto dela buscando um abraço. Mas Estrid, tomada pelo ódio ali pelo seu filho, recebeu-o com frieza brutal, rejeitando ele por completo. Ela gritava que tudo era culpa do garoto. Desde o nascimento de Loki, afirmava que a nação estava amaldiçoada. Ordenou assim que fosse expulso, clamando que aquele monstro jamais retornasse para o palácio. Exigiu que destruíssem os olhos da criança, profetizando o fim da nação que se aproximava. Os soldados gigantes, embora relutantes, interviram ali, meio que pediram para o príncipe Loki não se aproximar mais do aposento de sua mãe. Enquanto era arrastado para longe, Loki gritava em desespero. Olha, eu espero que Estrid esteja neste exato momento queimando no quinto dos infernos, cara, porque essa mulher é uma das criaturas mais escrotas do mundo de One Piece. Eu tô até pensando, olha, é porque o Orochi viveu mais. É que o Orochi teve mais tempo de tela, cara, mas olha, se ela tivesse pelo menos mais uns 20, 25 capítulos aí, facilmente bateria o Orochi. Então, devido aos desastres que assolaram Elbaf, a nação estava à beira da destruição. Em meio ao caos, os gigantes voltaram sua fúria contra Haraldin, acusando-o de ter uma forte ligação com seu sangue, chamado-o de amaldiçoado príncipe Loki. Ida então tenta intervir, mas ela é agarrada pelo pescoço, dizendo ao gigante que Haraldin viverá muito. O gigante diz que Ida é alguém que enfeitiçou Harald e por isso merece ser punida, o que ela manda o gigante calar a boca, dizendo que o amor não tem fronteiras. No entanto, Harald chega bem neste momento. Ele retorna a Elbaf no momento exato para impedir que Ida fosse morta, dando um porradão na cabeça do gigante, estando enfurecido. E enfurecido ficarei eu se você não participar da nossa promoção de 5.000 likes para esse vídeo. Sim, gente, a gente vai fazer um sorteio valendo um cartão bônus na Play Store de R$20 para quem fizer esse vídeo, deixar ali na marca de 5.000 likes, se inscrever no primeiro comentário fixado, tem que clicar aqui no Google Forms e a gente vai fazer o sorteio no domingo ou na segunda-feira quando sair o Professor Johara. Então fique atento,
ajude esse vídeo a bater 5 mil likes. Eu acredito, cara, é só um like por pessoa. A gente vai conseguir bater essa marca e fazer com que os conteúdos de One Piece aqui do Geek Brasil sejam atingidos para mais pessoas, sejam enviados ali para mais pessoas. É importante você continuar reagindo, comentando, deixando ali o seu like, se tornando membro, mandando seu hypar. Você pode mandar o seu valeu, mas hoje a nossa promoção está realmente assim para fazer você explodir cabeça. Vai poder usar lá no Pokémon Night, vai poder usar lá em qualquer outro tipo de plataforma, qualquer tipo de jogo, Clash Royale, Clash of Clans. Você vai poder participar e ajudar o canal do Geek Brasil desta maneira. Então, clique aqui embaixo, se inscreva, porque é importante você deixar o like, se inscrever, e atingindo 5 mil likes, a gente volta lá no Professor Johara para fazer o sorteio. Então, participe, porque você já tá ganhando. O Harold então se volta ali para a multidão e acaba meio que tipo assim dizendo para eles não lutarem entre si. Contou que, assim como eles, também havia ouvido sobre a maldição do Loki, mas junto a isso também soube da fome que devastava suas terras. Imediatamente buscou apoio entre as nações com quem Elbaf mantinha relações diplomáticas. Com o único pedido, navios foram enviados carregados ali de mantimentos. Nenhuma pergunta foi feita pelos humanos. Harold declarou que, embora os humanos fossem menores em tamanho, mostraram uma grandeza de espírito. Diversos países se uniram para oferecer comida suficiente para saciar todos os gigantes e fizeram isso com gratidão. Ele reafirmou que no dia que os humanos precisassem dos gigantes, Elbaf deveria retribuir com tudo que tivesse. Para Harold, o mundo era pequeno e compartilhado por todos. E então, em uma página dupla absurda, nós observamos dezenas de navios humanos chegando à costa de Elbaf. Cada um deles trazia imensos sacos de comida destinados a salvar o povo gigante da fome. Cara, é impressionante, eu acho do zaralho como o Oda consegue encaixar esses discursos absurdos. Em um momento em que as pessoas estão sendo expulsas ali de suas casas por causa de suas nacionalidades, e mesmo sendo legalizadas, sendo tratadas ali como idiotas, apenas pela forma como tentar se comunicar, né, na base ali de tentar se comunicar, você observa como as pessoas às vezes tratam ali os imigrantes como idiotas. O Harold vem com um discurso desses. Caraca, ele não é o maior governante de Elbaf à toa. Os gigantes, eles eram os mais fortes, os mais ferozes, a raça mais poderosa, e mesmo assim estavam prestes a padecer. Mas, pelo contato que fizeram com outras nações, não morreram de fome. Eles foram salvos. E é bem interessante que o Harold, ele coloca aqui uma conotação bem profunda e forte. Eles podiam ter invadido outras nações, eles podiam ter tomado ali de outras nações, mas eles decidiram ir para o lado mais ali diplomático, mais ali da união, e definitivamente acabaram sendo ajudados. A diplomacia sendo jogado na nossa cara como a principal causa do mundo estar em constante evolução. Sem ela, estaríamos ainda queimando pessoas na fogueira. Pouco antes do retorno de Harold, a rainha Estrid acabou falecendo. Durante o funeral, podemos ver o Harold chorando e a gente aqui festejando. Vemos que Harold finalmente havia conhecido Loki e, temendo novos problemas, os soldados gigantes decidiram cobrir os olhos ali do garoto, alegando que ele sofria de uma doença ocular. É bem interessante ver como Harold não tratou o seu filho ali com nenhum preconceito, né? Como nenhuma espécie ali, na base, claro que ele não viu os olhos, né? Não chegou a ver ali os olhos do filho, mas mesmo assim não ficou realmente alarmado com esse tal ali, dessa base relacionada a essa maldição do seu filho. Enquanto isso, Harold estava meio que ocupado, meio que com o desenvolvimento das estradas para conectar as vilas de Elbaf e pôr fim ali aos conflitos internos da ilha. Nesse período também, o Loki acabou crescendo sob a tutela do irmão mais novo de Estrid, ou irmão mais velho, depende aí da percepção. Um homem cujo nome ainda não fora revelado, mas que o tratava com crueldade e abuso. Vemos ele questionando a Loki sobre que tipo de lixo daria para a criança
comer naquele dia, né? A gente observa que ele vai torturando o garoto. Eventualmente, esse gigante acaba sendo morto ali por criaturas oriundas do submundo e vemos a expressão do Loki mudando de alguém sério para alguém sádico. Ida então acaba tomando a decisão de se mudar para o submundo, onde mais tarde construiu um bar, o mesmo que no presente seria frequentado por figuras como Colin e também pelo Shanks. Como eu falei nos spoilers, parecia mesmo que esse bar que a Ida iria fundar, iria formar, era mesmo ali o bar que o Shanks e o Colin aparecem antes do ataque ali do Shanks contra o Kid, né? O que conota-se realmente de uma forma como Oda vai encaixando as peças pouco a pouco. Mesmo o Harudin ficando irritado, bravo por ela ter se mudado ali para o submundo, a gente observa que ela estava feliz por estar vivendo ainda nas terras comandadas e governadas ali pelo Harold. Vamos para 56 anos antes do presente. Na casa de Jaro, ele e Harold conversam a sós. Vemos que o assunto acaba sendo algo bem delicado, os conflitos entre os gigantes e o governo mundial. É muito interessante ver como o Jaro, ele é colocado como o herói de Elbaf, mas ele sempre é visto fazendo algo que não tem nada a ver com um herói gigante, né? Com o herói de Elbaf, né? Ele é sempre ali elogiando a sua neta, ele sempre tá defendendo os mais novos, sempre tá defendendo a paz, agora ele tá regando flores. É muito interessante como o Oda vai fazendo essa contraparte das lendas envolvendo ali ao Jaro, e ao mesmo tempo, tipo assim, cara, ele é tão velho, ele é tão antigo, que essas paradas já não tem mais importância pra ele, sabe? Tipo, já não tem mais importância. Guerra, conflitos, toda essa base já não tem mais importância. As pequenas coisas são as coisas mais importantes. Sua neta, as flores, o dia a dia, um café da manhã, essas coisas são importantes ali para o Jaro, né? Isso que eu acho interessante dessa fisionomia, né? Essa base ali que o Jaro realmente tenta colocar na trama. O Jaro então pergunta ali se o Harold estava presente no Reverie durante o famoso incidente que abalou ali o mundo, e o Harold confirmou que sim, explicando que, com a ajuda de um rei amigo, conseguiu entrar disfarçado de um dos seus soldados. Ainda assim, contou que seus apelos foram ignorados. Se o assassinato então não tivesse ocorrido naquele momento, talvez tivesse até mesmo sido preso. Jaro então comenta que se tivesse sido preso, o Harold já teria sofrido algo terrível. Então, mudando o rumo da conversa, ele perguntou se Harold já ouvira falar da história dos Galeira, cujo nome através dos kanjis significam grandes guerreiros do martelo. Harold responde com hesitação, dizendo que lembrava ali de algo sobre o grupo de gigantes construtores de navio, ou guerreiros com martelo, mas pensava que se tratava apenas de um mito. Jaro então nega com firmeza, afirmando que eles foram reais. Disse que esses gigantes haviam deixado Elbaf e enviado uma carta indicando seu destino. No conteúdo da carta constatava apenas uma lista de nomes e a frase: todos nós fomos capturados. Jaro questiona se Harold conseguia acreditar naquilo. Mais de 100 guerreiros, todos antigos gigantes de guerra, capturados por alguém. Harold ficou visualmente chocado. Quando Jaro sugeriu que o governo mundial fora responsável, o rei ponderou, afirmando que a única certeza que tinha era que no passado existira um inimigo formidável. Contudo, a história daquele povo desaparecera nas profundezas do oceano em um dia trágico. Aqui, praticamente, o Oda confirmou que Laugh Tale está em algum lugar debaixo do mar, né? A não ser que a frase seja figurativa, mas nessa altura do campeonato, acho bem difícil ser ali num termo figurativo mesmo. Então eu acho que podemos supor de forma quase na certeza de que Laugh Tale esteja mesmo debaixo do mar. A gente sabe daquele paralelo, né, visto lá em Jaya, né, que eles estavam procurando a Ilha do Céu. Na verdade, a base ali, né, a outra parte de Jaya estava ali no fundo do mar, né, estavam procurando no fundo do mar, mas na verdade estava ali no céu. Então, o contrário seria que Laugh Tale estaria debaixo do mar. Por fim, o Jaro revelou que haviam rumores sobre membros do Galeira
estarem congelados em algum lugar. Enquanto dizia isso, surgiam ao fundo silhuetas de gigantes. Ao menos 2 delas são reconhecíveis como os mesmos gigantes congelados que Nami e Chopper encontraram em Punk Hazard. Meus amigos, Oda sendo Oda mais uma vez. O cara simplesmente é incansável. A gente observou ali em uma das páginas mais históricas de One Piece, em Punk Hazard, ele nos apresenta esses gigantes. Aí, em seguida, mais de 600 capítulos depois, retorna a eles fazendo referência a construtores possíveis ali em relação ao Franky e também a conexão com o Tom, o seu pai. E assim, eles eram os remanescentes e os guardiões das plantas de Pluton. Então tudo leva a crer que esses gigantes ancestrais passaram as plantas ali para os construtores de Water 7 e essas plantas chegaram até ali o Tom e que chegou até o Franky e o Franky decorou elas e acabou as queimando. Ou seja, possivelmente esses gigantes construíram Pluton. E olha só, e como bem lembrado ali pelo Boga, sim, esse é o nick aí do jovem lá no Twitter. O símbolo lá na porta de Punk Hazard lembra Onigashima. Então será mesmo que o antigo nome de Onigashima não era Gareilá, né? Ou Galeilá, ou Galeirá? É um bom questionamento realmente a se pensar, né? É um bom questionamento ali para se pensar, visto a forma como a gente tem essa construção acontecendo aí neste capítulo. E marquem minhas palavras, hein? No capítulo 1156, a gente sabe que o 56 sempre é importante em One Piece, poderemos ter a primeira arma ancestral sendo mostrado na história de capa de Yamato, ou uma pista de Pluton na história de capa, talvez alguma referência, alguma conexão, algo que esteja dentro ali do templo, algo que esteja dentro daquele santuário abandonado. Avançamos para 48 anos atrás. Harold parte para mais uma expedição, enquanto seus soldados despedem de Harudin e ignoram Loki completamente, ignoram a existência ali do príncipe. Vemos Loki sorrindo, mostrando que causaria um grande terror à vila, e foi dito e feito. Loki invade a vila com um monte de animais que já vimos no filme Strong World e começa a descer a porrada na casa dos moradores. Mas Harudin acaba se colocando ali em seu caminho, brandindo uma espada, dizendo para Loki não destruir a vila que o pai deles ralou tanto para reconstruir. Porém, Loki derrota o Harudin na porrada, de uma forma até mesmo fácil. As crianças então se juntam ali para proteger o Harudin, enquanto Goldberg tenta proteger Gerd para que ela não apanhe de Loki, por parecer que ela é uma aliada deles. Mas é ela quem bate ali no amigo, dizendo que ela é uma aliada de verdade. É interessante essa interação ali dos personagens, é sempre bem bacana a forma como o Oda sempre consegue encaixar o momento cômico em cenas que a gente não imagina. Loki então provoca todos, dizendo que todos são um bando de patéticos e que estão se reunindo em volta de uma criança que tem uma mãe de sangue sujo. Os soldados então pedem para Loki parar de falar desse jeito, porque Harudin é irmão dele, sendo um príncipe também. Mas o Loki, ele os espanca, dizendo para não chamar o Harudin de um príncipe. Porém, nada que o Loki fazia preenchia o vazio do seu coração. Então, após o incidente das feras que assolaram as vilas, o jovem, tomado pelo desespero, lançou-se sozinho do mundo do sol em direção ao submundo. A gente sabe que é mais de 10 mil metros de altura. A queda foi brutal. Ele se chocou ali contra o chão com força, retirou a venda dos olhos e, completamente em lágrimas e em sangue, começou a desabar de chorar. Assim, sobrevivendo, dizendo que nem mesmo consegue tirar a própria vida. Subitamente, ao longe, nós vemos ali uma montanha sendo cortada ao meio. De onde vinha o ataque, uma voz irrompeu no horizonte, resmungando sobre aquela ilha e questionando onde ficava a entrada. Um grupo então acabou se aproximando deles, e entre eles nós conseguimos ver Shiki, Edward Newgate, Buckingham, Stussy e um homem ainda não identificado. Vemos que Stussy está usando um cabelo mais curto que a clone
e de forma ali como seu design está bem legal. O Chique está usando uma capa toda listrada, bem maneira, e tem duas espadas em sua bainha. Seu kimono lembra bastante os kimonos ali de Wano. O homem misterioso avistou Loki e ao vê-lo exclamou que ali estava um jovem gigante. Comentou com convicção de que, como havia falado, estavam mesmo em Elbaf. Chique reagiu com sua gargalhada característica observando o garoto e dizendo que ele tinha a cara de um demônio. Newgate, por sua vez, notou o tamanho de Loki, dizendo que ele era enorme até mesmo para os padrões de um gigante. E ainda assim, estava chorando. Como que o Barba Branca foi parar neste grupo? Todo mundo zoando ali o Loki, todo mundo falando alguma coisa ali sobre o Loki, e aí o Barba Branca vai e percebe que ele está chorando. Cara, seria tipo o Katakuri fazendo parte ali do bando do Barba Negra hoje. É praticamente assim, algo que a gente não consegue ver. Eu tô realmente curioso para saber como que o Shebeck convenceu o Barba Branca a entrar ali no seu grupo. É realmente algo que somente Eiichiro Oda pode nos explicar. E então temos a grande revelação épica. O homem misterioso, na verdade, era Rox de Shebeck. Finalmente o homem é revelado. Shebeck lembra muito o Barba Negra, com os olhos, nariz e boca semelhantes, embora ainda conservasse todos os dentes. Seus cabelos eram espetados, mesclando ali mechas pretas e brancas. Usa brincos e carregava no lado esquerdo do rosto uma marca. Não sabemos se é uma cicatriz ou uma tatuagem, mas novamente o olho esquerdo sendo denotado, né? Relief, Zoro, Dragon, todo mundo ali com alguma marca no olho esquerdo. Seu porte era grande como o de Tite, mas era bem mais magro. O capítulo então acaba nos apresentando oficialmente Shebeck. O narrador informa que Harold encontrara esse homem 8 anos antes, no Reverie. Desde então, Shebeck havia escapado, matando um almirante da marinha, tornando-se alvo do governo mundial, que agora oferecia uma enorme recompensa por sua cabeça. Diante de Loki, Rox de Shebeck bradou, exigindo respostas diretas do garoto. Ordenava que dissesse sim para suas duas perguntas, pois era isso que ele buscava naquele momento. Primeiro, aquele lugar era mesmo a nação dos gigantes, chamada Elbaf? Segundo, Harold estava por ali? Então, vemos a caixa de apresentação oficial do personagem, Rox de Shebeck, que no futuro se tornaria o capitão dos lendários Piratas Rox, pai do Barba Negra, um dos 4 imperadores. Meus amigos, chegamos para viver neste momento. Uma das teorias mais colocadas na fandom, mais teorizada na fandom, finalmente Eiichiro Oda mostrou pra nós quem é Rox de Shebeck e ele sendo o pai do Barba Negra. Caraca, inacreditável. E o Shebeck já chega com um chute na porta, né? Porque o bicho tem aura. O cara simplesmente derrotou um almirante da marinha. Ele matou o almirante da marinha. Caraca, um feito absurdo. Olha só, tipo, ali o que o Luffy fez em Egghead, né? A gente sabe que o Kizaru lutou meio que brincando, mas mesmo brincando não foi, né? Mas tipo assim, lutou se segurando, freando. E olha só toda a construção que rolou em Egghead por causa disso. E agora o cara, simplesmente começando a sua jornada, eliminou o almirante. Caraca, o maluco, ele começa a sua jornada eliminando o almirante da marinha, depois passa a liderar 5 lendas vivas, pelo menos, e só foi detido pela união de Garp e Roger no auge. Isso se Imu também não interveio, né? Isso se Imu não interveio lá em God Valley, né? A gente viu aquela chuva de haki do Conquistador lá no anime, então alguma coisa pode ter rolado naquele momento. E mesmo assim, precisaram lutar, todo mundo junto ali para derrubá-lo. E como se não bastasse, ainda é o pai do Barba Negra. Que monstro, meus amigos, que monstro é Rox de Shebeck. Agora, semana que vem, voltamos com página dupla colorida absurda. Infelizmente, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ter ali o decorrer da página, né, da história de capa de Yamato, mas
celebraremos o aniversário de One Piece. Então aperte os cintos, porque as próximas semanas serão épicas. O capítulo 1155 e o 1156 tem de tudo realmente para serem épicos e históricos na trama.